acontece hoje. A gente te conecta com a notícia. Em abril é comemorado o mês de conscientização sobre o transtorno do espectro autista. O Abril Azul é uma campanha para falar da importância da inclusão das pessoas dentro do espectro em espaços sociais, mercado de trabalho e espaços de locais de poder. A invisibilidade de pessoas autistas é um problema comum pela falta de conhecimento da população acerca do transtorno, bem como o preconceito com quem está dentro desse espectro. E para entender melhor sobre os estigmas e mitos que cercam o transtorno, assim como compreender melhor o próprio autismo e a importância de um diagnóstico, conversamos hoje com a médica neurologista e pediatra Larissa Freire. Obrigada pelo convite e um tema tão esclarecedor, né, e tão atual. Então, o transtorno do espectro autista é um transtorno do desenvolvimento, né, neurológico, caracterizado por dificuldade na comunicação, na interação social e pela presença de comportamentos e interesses repetitivos ou restritos. Né? Esses sintomas, então, vão configurar o núcleo do transtorno. Mas para lembrar que o transtorno, a palavra já diz, né? É um transtorno e é um espectro. Quer dizer, o espectro é o que? É amplo. Ele tem vários níveis, né? Vários níveis e vários sinais e sintomas. Nem todas as crianças vão apresentar todas as características, né? Por isso é importante desse nome, espectro. Ou seja, como se fosse uma fita métrica, né? Tem a criança que vai ter 100, tem a criança que vai ter 2, né? Exatamente, é amplo. E é importante nós, profissionais, estarmos atentos a esse olhar e todas as famílias, né? Os pais também. E aí explica um pouquinho melhor, se a gente fala desse espectro e tudo direitinho, como é que a gente identifica? Porque tem aquele autista que vai ser mais social, que vai estar inserido na sociedade, que vai conseguir ter um relacionamento, vai conseguir ter um emprego, vai conseguir transpassar as camadas funcionais, né? Ser funcional. E tem outro que realmente é aquele clássico. Importante, né? Então a gente sabe que tem níveis de suporte, né? O nível 1, que é realmente o nível mais leve, na qual só tem dificuldade realmente, às vezes, de manter uma amizade, manter vínculo, mas ele tem contato visual, ele se comunica, ele consegue, então, né? E a parte cognitiva está preservada, que a gente fala o nível 1. O nível 2 já precisa mais de um pouco de suporte para a comunicação. Às vezes fala, mas a frase é mais curta, né? Então já vai precisar nas habilidades sociais mais um pouco de ajuda. E o nível 3 tem um comprometimento maior, né? Às vezes pode até ser não verbal. Vai variar com o nível de suporte. A gente sabe que o transtorno espectro autista pode vir acompanhado de comorbidades. Quais comorbidades são essas? Gente, uma que eu gosto sempre de falar é a deficiência intelectual. A gente sabe que 30% a 40% das crianças com transtorno espectro autista pode ter deficiência intelectual, hiperatividade, com déficit de atenção, transtorno opositor, transtorno ansioso, depressão. O próprio toque também, né? Toque, é bem comum. tiques, né? Então são vários distúrbios de sono, né? Então a gente sabe que pode vir acompanhado, a gente fala que é comorbidades. Assim como qualquer outro tipo de transtorno, né? O cognitivo ou não, o diagnóstico precoce ele é muito importante para o tratamento. Para isso, o que a gente precisa observar durante a infância para avaliar esses sinais? Que sinais que a criança que está dentro do espectro dá para os pais e para as pessoas que estão por perto, que a gente tem que observar? Eu acho que essa pergunta é muito importante, muito, muito mesmo, porque a gente sabe que o autismo tem uma forte característica genética. Então, a gente sabe que são vários genes, né? E ainda não se sabe qual parte ainda desses genes, por isso que tem muito estudo. Então, tem essa herança e tem essa parte de fator ambiental também, que é uma epigenética que a gente sabe. Então, eu vou falar, porque é até importante a gente estar atento nesse diagnóstico precoce, ficar observando que quanto mais cedo a gente consegue diagnosticar, detectar, devido à neuroplasticidade, melhor a resposta. A gente vai conseguir inserir essa pessoa na sociedade, porque né? Tem estudos que falam que até assim, de não apresentar todos os sinais e sintomas. Quanto mais eu estimulo precocemente, devido ao maior número de conexões cerebrais, eu consigo evitar alguns sinais e sintomas lá na frente. Por isso a importância desse diagnóstico precoce. Larissa, então vamos voltar aqui um pouco num passo a passo quando a gente fala da evolução da criança, porque a criança normal, né, normal assim, bem entre aspas, ela tem um momento de desenvolver, né, isso inclui, claro, todas elas, certas questões sociais, certas questões
desenvolvimento neurológico, questão, né, até de fala. Quando a gente passa para criança que tá com autismo, como que a gente identifica, sabendo que a gente tem que desenvolver essas coisas, e como a gente identifica a criança tem um problema da criança que não desenvolveu que seja só um fator. atraso. Então vamos lá. Então por isso que há critérios para ser avaliados. Quando eu falo de bebê, né, então não é um isolado. Por isso que é um espectro. Não é um fator que vai me dar aquele diagnóstico. Acende às vezes um alerta, mas a gente tem que observar os outros critérios. Então vamos lá. Eu vou começar na fase precoce, né? Então vou lá, um bebê de 1 ano, né? Então esse bebê, ele gosta de olhar para o rosto da mãe, ele gosta de fixar o olhar. Quando mamava, ele olhava, ele tinha um contato visual. É um bebê que gosta do toque. É um bebê que, quando chamado, ele atende pelo nome, ele tem responsividade. É um bebê que já está apontando, que já está começando a iniciar pelo menos as 2 palavrinhas com 1 ano, né? Se ele tem algum padrão, né? Então a gente já observa a forma de brincar, até 1 ano e meio, aquele bebê que brinca enfileirando, ele dá sentido, ele é funcional quando ele brinca com o carrinho, ele imita o pai ou a mãe. Quando a gente começa a conversar com ele, a gente observa a intenção comunicativa, ele emite sons, sinais que a gente já pode começar a observar. Né? Tem preferências de objetos, só quer ficar agarrado com um paninho, né? Então são sutis, mas que a gente observa. O barulho incomoda muito, tem uma hipersensibilidade auditiva, toque, né? ou toque. Né? A gente vai começar a observar uma seletividade alimentar muito grande. Então a gente fala que é um espectro, são vários fatores que a gente vai observar. E aí, na adolescência isso fica mais claro porque isso já está mais desenvolvido? No Brasil, o diagnóstico hoje geralmente é aos 6 anos de idade. Eu acho tardio, né? Acho que quanto mais precoce, por isso que já se mudou. Já perdeu uma fase de exatamente, por né? isso que vocês já perguntaram, nossa, mas como que está aumentando o número de crianças com transtorno espectro autista? Porque houve uma mudança para a gente fazer esse diagnóstico. Então, hoje a gente consegue diagnosticar mais cedo e possibilitar novas estratégias de tratamento. E o que o pai deve fazer quando recebe o diagnóstico? Procurar, né? Primeira coisa é a gente procurar ajuda. A gente acolhe, a gente entende, né? Acolher, compreender, né? E muitas coisas a gente pode fazer em casa, né? Nós pais mesmo, estimular controle do uso de tela, né? Brincar, contato com a natureza, procurar os tratamentos, sim, as terapias, o fonoaudiólogo, né? Uma psicoterapia comportamental, ou tem o método ABA, que é mais análise comportamento aplicada, ou se não tem o método Denver, cada criança se adequa melhor com um tipo de terapia ocupacional com integração sensorial. Então, vai procurar as terapias. É a escola também procurar um profissional capacitado, né, que entende, que estuda sobre o assunto, tem um acolhimento também da parte escolar, porque a gente sabe que essa criança inserida na escola tem que ter um plano individual de ensino, que a gente fala que é o PEI, para ir alcançando também, tem que ir desenvolvendo na escola, não é só porque tem direito a ter um auxiliar pedagógico, mas qual é o plano para essa criança na base escolar, para ser alcançado. Então, é um trabalho conjunto. E essas comorbidades que você falou, eu, por exemplo, tenho um amigo que foi diagnosticado muito tardiamente, ele foi diagnosticado com 26, 27 anos. E ele falou que ele teve diagnósticos errados antes, né? Porque ele tinha quadros depressivos, de ansiedade, chegaram a diagnosticar ele com outro transtorno, que era um transtorno de personalidade, que não tinha nada a ver com autismo. É muito comum ter esse diagnóstico errôneo? Quando eu falo que ainda mais no passado, era mais ainda, né? Porque era menos. A gente associava o autismo àquela criança que tinha uma deficiência intelectual, né? Que não interagia nada, que não realmente falava muito pouco. Ele tem altas habilidades. Exatamente. É sociável. E aqui a gente fala aquele antigo Asperger, né? No nível 1. A gente sabe que esse nível 1 de suporte, que é o TEA nível 1, ele pode vir acompanhado também com altas habilidades. Eu costumo falo para os meus pacientes que quanto mais inteligentes são, um cognitivo mais preservado, o diagnóstico é mais difícil. Você concorda? Porque a cognição é uma coisa que as pessoas levavam muito em consideração antes para ver se era autismo ou não, né? E aí, desenvolvimento intelectual. Exatamente. Então, quando que às vezes aflora uma coisa muito discreta, quando é muito sutil. Na adolescência, que ele tem que ter mais habilidade social, comunicativa e que às vezes aparece mais. Às vezes se sente não. Aí se fecha e se sente diferente. Então, assim, mas eu sempre olho para trás. Como é que foi nos primeiros 3 anos de vida? Aí já deve ter
ter alguma pista. Não, ele demorou um pouco a falar, ele era mais tímido, o barulho incomodava. Não, tinha um padrão. Como que essa criança era? Então, às vezes, já mostra algum indício muito sutil, com muita sutileza lá atrás. Né? Então, por isso que é importante, às vezes, a gente observar, mesmo que os detalhes. E eu falo, eu posso errar o diagnóstico, mas eu não posso errar o tratamento. ES hoje. Pensando em todas as questões do tratamento e de como que a gente precisa desenvolver a nossa sociedade para ter esse tratamento e não errar esse tratamento, como é que a gente pensa na criança que muitas vezes está na periferia, às vezes é a mãe que é solteira, trabalha fora, às vezes tem um irmão cuidando, às vezes nem sempre tá o tempo todo na escola porque tem problema para ir, voltar e tal. Como é que a gente identifica o autismo nessas pessoas que têm esse olhar um pouco menor sobre elas? Não menor porque não estão presentes as pessoas, mas porque às vezes as pessoas que estão em volta não estão tão atentas. Uma parceria grande que a gente tem hoje é a escola. Aí eu falo que a escola é o termômetro, né? Porque é onde a criança tem que mostrar sua habilidade, né? Ela vai estar interagir com os colegas, vai como que a professora observa, como ela socializa, como ela compartilha a atenção, se ela tem um hiperfoco, se ela brinca de forma peculiar, se ela tem a brinca diferente, se ela tem uma rigidez mental, se ela tem uma forma muito rígida do entender. Então, assim, a escola é muito importante. E hoje eu observo que, graças, assim, uma coisa muito positiva, que as escolas estão mais abertas. Então, muitas vezes as escolas chamam as famílias para conversar. Agora, pensando nos estigmas e mitos, né, sobre o autismo e de como essas pessoas que têm o transtorno às vezes sofrem, muita gente desconhece as capacidades do autismo e às vezes não estimula. O que você acha que seja um fator principal para as pessoas ainda terem essa visão limitada sobre o transtorno, de achar que vai necessariamente ter um déficit cognitivo, ou mesmo que tenha, que aquilo não possa evoluir, que aquilo não possa ser estimulado e ter uma vida funcional, né, como você falou. O que você acha que leva as pessoas ainda a terem essa visão? É um pouco do receio, né? Nós, seres humanos, nós temos receio do medo, né? E às vezes a família, né? Quando a gente tem um filho, né? A gente não pensa A gente quer o melhor para ele. Quer o melhor. E a gente não pensa, né? Que você vai ter um filho que vai poder, né, ter um transtorno que vai interferir a caminhada dele, que possa interferir. Muitas vezes não. Mas nós, seres humanos, nós somos assim. Pensa num filho, ainda assim, é minha continuidade, é meu, né? Então, se você pensar lá da psicologia, né, de você ser o filho, isso realmente é forte, né? Você imagina, você ter um filho e não saber, né, principalmente na primeira infância, que esse cérebro está em amplo desenvolvimento, como é que vai ser aos 6 anos? Ele vai estar alfabetizado? Como é que vai ter essa parte cognitiva dele? Realmente é normal, nós somos seres humanos, ter essa ansiedade, né, de como vai evoluir. Até a gente sabe que o desenvolvimento é único, é individual, cada criança desenvolve de uma forma. Mas é que eu sempre falo com as famílias, a gente tem que acalmar o coração. Acalmar o coração, que Deus dá força. Ter uma visão positiva de futuro. Nós, na sociedade, nós temos exemplos. Nós temos médicos, nós temos engenheiros, nós temos advogados, né, de várias profissões que foram diagnosticados, igual você mesmo falou, estão aí. Eles conseguiram formar a família deles, estão no mercado de trabalho. Né? Então, hoje a sociedade está mais aberta, tem um olhar mais inclusivo. As próprias escolas, isso é positivo. A gente até estava conversando um pouquinho antes aqui na redação sobre como, às vezes, vamos supor, às vezes está num lugar com alguma criança que tem um transtorno e os pais se constrangem, às vezes, com o comportamento dessa criança. O que você falaria para esses pais? Porque não é uma coisa... Deveria ser tratada com naturalidade, porque não é um limitante ou algo que deveria ser motivo de vergonha. Não, lógico, é o que a gente estava conversando. Tem vários níveis, realmente tem algumas crianças que têm uns comportamentos, que têm mais rigidez, realmente que tem uma alteração maior. Ou são muito hiperativas, né? Exato, são mais agitados, que geralmente pode ter o TDAH junto. Acalmar, conversar, ou ver alguma situação, explicar. Né? Hoje tem até uns cordãozinhos que sabe que a criança, né? A gente já sabe. E você falou um pouco sobre ter um fator genético, mas quais são exatamente as causas do autismo? Tem uma causa única ou é multifatorial? É multifatorial, mas a gente sabe a genética
É muito forte o fator genético. É interessante quando a gente está na consulta, eu sempre pergunto a família e tudo. Na grande maioria das vezes o pai fala, na família da mãe, não, realmente eu também fui muito assim, quando, né, igual a gente estava conversando nos livros mais leves, né? Que se identificam, porque foram parecidos. Às vezes não são diagnosticados, exatamente. mas e são, né? Tem algum exatamente. grau. Tem alguma coisa muito discreta e se desenvolveram, né? Então, no mercado, graças a Deus, deu tudo certo. A gente sabe que tem essa questão genética que está sendo muito estudado, porque tem áreas dos genes ainda específicas que têm que ser identificadas. E não é um gene, são vários genes, né? Então, há pesquisas, Larissa, e cura e tratamento, pesquisa nos Estados Unidos, ou até comida em cérebros, mas acho que de laboratórios, mas o mais importante ainda é identificar esses genes, quais é a parte dos genes envolvidas, isso tem estudo. Mas, assim, o desenvolvimento, eu acredito muito na epigenética, eu acredito muito que tem um fator ambiental sempre que pode estar colaborando, meio sempre. Então, sempre eu continuo. É aquilo que você comenta muito, a questão do desenvolvimento. Você consegue, mesmo que a pessoa tenha, se você conseguir desenvolver da forma certa, estimular e tal, exatamente. a pessoa consegue entrar na sociedade com mais facilidade. Exatamente. E a gente sabe que tem causas infecciosas, igual na gravidez, né? A gente sabe quais causas secundárias que podem... Algum problema que a mãe teve durante a gestação, né? Uso de medicação, ácido valproico na gravidez, se a mãe usou antidepressivos, né? Isso tem relacionado. Se o bebê foi prematuro, né? Se teve mais algum outro problema secundário, uma hipóxia, uma asfixia, essa criança tem um autismo às vezes secundário. Isso são causas, né? Algumas síndromes genéticas têm relação com o autismo, você já deve ter também ouvido falar, né? O próprio síndrome de Down tem algumas crianças que pode ter mais predisposição. Né? Algumas doenças como esclerose tuberosa. Então, assim, tem essa questão também. Tem tá essas ligado algumas correlações com outros transtornos. Isso aí, X frágil, a síndrome genética de X frágil, síndrome de Williams. Então, tem algumas síndromes genéticas também tá relacionada. E uma coisa que eu gosto muito de falar, um fator importante é de a gente enriquecer o ambiente para os nossos filhos, das nossas crianças. É aquilo que a gente estava conversando. Às vezes vem com o fator genético, mas qual é o fator? Como é que é depois, nos primeiros anos de vida? Como que você vai lidar com ele para o desenvolvimento? Como que questão, é o ambiente? Tem um enriquecimento desse ambiente? O ambiente é enriquecido com estímulos, com ausência de telas, né? Não se deixa essa criança na tela. Você tem leitura, você tem brinquedo, né? Se brinca com a criança, se interage, você tem contato com a natureza. Isso são fatores positivos, porque está gerando novas conexões, ok? Então é aquilo, né? É aquela regra básica. Senta, brinca com a criança, leva no parque, leva para brincar com outra criança. Essa multiplicidade de telas atrapalha o desenvolvimento. Demais, porque você... Os pais com pai, mãe trabalhando, tudo ótimo, maravilha, tem que ser assim mesmo, mas... falta tirar esse tempo para sentar e ficar 1 hora com a criança. Tempos de qualidade, né? Tempos de qualidade. Hoje em dia é muita tela, né? Nossas crianças ficam muito na tela. Então, ao final de você chegar na adolescência, como se ele já tivesse feito uma faculdade, pelo tempo de tela que eles ficaram. Né? Às vezes a criança não interage tanto socialmente com os pais, com outros coleguinhas, mas tá lá mexendo no celular. E são habilidades que são perdidas. É a habilidade que a criança tem que pintar, tem que colorir, para depois ter uma coordenação motora fina. A própria questão parte social, acho que a própria questão, fala, a própria questão dos né? processos, né? Porque tem muita criança que a gente vê com ansiedade porque não consegue esperar as coisas, porque é tudo muito rápido, muito né? tela. Então a gente já sabe, né? É um hiperestímulo de tela. Exatamente. A Academia Americana de Pediatria já recomenda, até a recomendação, abaixo de até 2 anos, 0 tela. De 2 anos até 5 anos, meia hora, 1 hora no máximo. E depois, que é 1 hora, 5, 6 anos, 1 hora de tela por dia. Então, assim, a gente, menos tela, melhor. Mais vivência. Mais vivência. Cognitiva. Isso para todas social. as crianças, né? Transtorno espectro autista, em tudo. Estou falando em desenvolvimento infantil. Gente, e se for usar a tela, pelo menos que junta 5 crianças pra disputar um controle igual se fazia antigamente. Que aí, pelo menos uma interação social ali, né? Não perde. Se use a tela de uma forma, assim, educativa. Vamos ver a qualidade dessa tela, o que vai ser passado. Vamos ver em família, vamos fazer a sessão pipoca, vamos ver lá, o cavalinho pulou, o gatinho tá lá, o gatinho foi... Entendeu? Então, que se haja uma narrativa. Algo que vai ter um estímulo mental. Exatamente, porque visual. Aquela imagem pronta só chega na área do cérebro
cérebro, pronta, visual e acabou. Não chega no lobo frontal que vai fazer a criança pensar, para ela falar, para ela articular, para ela criar. Aquele sinal, Exatamente. né? Aquele código. Aquela coisa, assistir o filme e pinta o personagem, conversa com o pai sobre o que assistiu, essas coisinhas pequenas, né? Então, na verdade, isso é a construção. É isso, e acho que assim a gente vai chegando ao fim do episódio com essa lembrança de cuidar da criança é uma coisa de tempo integral, mesmo sabendo que essa criança vai levar uns 30 anos pra gente descobrir o resultado ainda. Então, assim, agradeço o convite, acho que é um mês muito importante, um mês de conscientização, acho que para toda a sociedade e para as famílias. E, na verdade, a gente tem que entender que quanto mais cedo, quanto maior acolhimento, quanto maior entendimento, vai fazer toda a diferença no futuro das nossas crianças, né? Que, na verdade, vão ser adolescentes e adultos mais seguros, né? E já com um caminho assim, de luz, de esperança na sociedade. Acolhimento é a palavra. Acolhimento é a palavra. Para mim, a palavra é acolhimento. Muito obrigada, Larissa. Aí eu que agradeço. Lembrando sempre que aqui a gente te convida a debater, a refletir e, sobretudo, a se informar. O ES Ouve tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e a direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Até a próxima. Aquele abraço, galera. Tchau. Comentários em eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado todos os dias. Nos siga também nas redes sociais e em nosso canal do YouTube, @eshoje.